Pois bem, estamos chegando aí no final do ano e algumas projeções estão se confirmando. Foi feito em agosto, foi feita uma projeção dizendo que no Brasil, em 2023, quem vai puxar o crescimento do Brasil é o Nordeste. O Nordeste deve crescer 2,4%, o Centro-Oeste 2,3%. E o Sudeste é o que mais, a região que menos vai crescer, 1,7%, ou seja, 0,7% a menos que o Nordeste. Então deu ruim aí para o Zema. E o que aconteceu é que agora em dezembro, vão chegando dados dos últimos trimestres e se confirma a projeção. O crescimento ainda não confirmaram em porcentagens exatas, mas o crescimento do Sudeste foi menor do que dos outros estados. Lembremos que o Sudeste tem nos seus 3 maiores estados aí, que são a grande parte do PIB, 3 governadores bolsonaristas. Temos aí o Cláudio Castro, que está para ser preso no Rio de Janeiro, temos o Tarcísio em São Paulo e temos o Zema em Minas Gerais. O Zema que tem inúmeras falas aí xenofóbicas, então a coisa tá ruim para ele, porque não saiu ainda por estado, mas tudo indica que quem está crescendo menos é justamente Minas Gerais. Deu ruim. Sabe o que eu fiquei pasmo? A imprensa não deu destaque algum. Olha, eu lembro, eu comecei a pesquisar sobre crescimentos por região e por estado em 2014. Por que em 2014, Thiago? Porque teve eleição. E eu lembro que a imprensa, lembro até hoje da Miriam Leitão falando no Jornal da Manhã lá da Globo, que é o Bom Dia Brasil, e falando no Globo News, que olha, o Brasil com esse pibinho do governo Dilma, o Brasil já não cresce mais, e o Brasil com menor taxa de desemprego da história, sendo a 6ª maior economia do mundo, tá? Porque esse pibinho da Dilma, não sei o quê, em 2014 vamos crescer muito menos do que o esperado e tudo mais. Aí eu fui ver na época, por estado, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Por que o Brasil cresceu menos? E aí você pegava e o estado de São Paulo e de Minas Gerais estavam em recessão, por isso que o Brasil não crescia. 2 dos maiores, o maior PIB do Brasil em recessão, uma recessão de 1% em São Paulo, os estados do Nordeste têm que crescer 4 ou 5% para compensar, para que nacionalmente tenha um crescimento. Então os estados do Nordeste, em média, tinham um crescimento de 5% em 2014, governados pela esquerda, e São Paulo com recessão. E Minas Gerais do Aécio Neves também com recessão baixa, mas recessão. E aí você viu o PIB nacional e dava 0,7, 0,8 de crescimento, que era o PIBinho da Dilma, São Paulo e Minas Gerais. Aí agora os analistas disseram no começo do ano, e isso foi amplamente noticiado na imprensa, que o Brasil cresceria... Eu fiz questão, no meu outro celular, não sei onde está, o que eu usava para mostrar os dados, então eu fiz questão de memorizar os números. O Brasil teria inflação de 5,4% em 2023, ou seja, acima do teto da meta. O Brasil vai ter uma inflação descontrolada em 2023. Mais de 5%. A inflação do Brasil nesse ano é de 4,3%. Na meta. Quer dizer, erraram os economistas. O dólar fecharia o ano, segundo a projeção deles, a 5,57. Olha, estavam projetando um governo ruim, viu? O dólar está fechando o ano, estamos o quê? 4,80? Olha, você errar por 80 centavos a projeção é ruim, viu? Eu vou te falar uma coisa, quando você vai no mercado financeiro, qualquer um pode se cadastrar aí numa corretora e passar a operar dólar, se você quiser. É simples. Eu vou te falar, cada tick, que é quando você vê os gráficos no mercado financeiro, sobe, desce, cada tick equivale a menos de são 5% de 1 centavo, cada tick. Então precisa subir muito para subir 1 centavo de dólar, quando você vai comprar e vender dólar no mercado financeiro. Cada tick equivale a R$5, tá? Você errar por 80 centavos, se você pensar que cada tick equivale a R$5, quer dizer que eles estão fazendo um erro que, para quem opera com um contrato, eu vou falar, ninguém opera com um contrato, estamos aí falando de um erro de mais de R$10 mil em um contrato, tá bom? Esse pessoal costuma operar com 100 mil contratos. Esse é o tamanho do erro aí dos investidores, sempre errando, dizendo que vai ser pior do que é o governo Lula. Aí no crescimento do Brasil, deve fechar aí 2023 com 3% de crescimento. Eles projetavam 0,8%. Quer dizer, eles erraram por quase 4 vezes.
Economistas aí que saem na Globo, que ganham aí mais de 100 mil por mês para falar na imprensa, viu? É gente milionária, isso de salário, fora o que eles ganham aí dos grandes bancos e tudo mais, para fazer o que eu posso te dizer, que é ativismo político neoliberal. É isso que fazem esses economistas. Eles não fazem previsão, eles simplesmente falam alguma coisa para que eles façam ativismo, para aquilo ser usado como notícia quando eles querem. E aí, esses mesmos não comentam que o Tarcísio e o Zema têm dois dos piores PIBs do Brasil. Que coisa, o Brasil crescendo e o freio de mão do Brasil hoje é São Paulo e Minas Gerais. Olha só como são as coisas. Deu ruim pro Zema e pro Tarcísio. A Globo, obviamente, não vai falar isso, não vai ver destaque nenhum na Globo. Não imagine ver a Miriam Leitão ali com sua cara de mau humor pra cima do Zema e do Tarcísio. Não imagine lá no Globo News o Tarcísio, que foi dito aí pela Globo News como ele é a direita do bem. Olha, essa é a direita que estamos acostumados. Essa é a direita do bem. Não imagine que o Jornal Nacional vai dar destaque aí para o fato de que a direita do bem tem um dos piores PIBs do Brasil. Não saiu por estado, mas se por região tá tão ruim a coisa aí para o Sudeste, é porque você pode ter certeza que todos os estados estão ruins, então estão entre os piores PIBs do Brasil. São o freio de mão do país. E aí, olha só que coisa, quem mais está crescendo é o Nordeste. Você fala, como é que o Nordeste está crescendo? Quem mais está crescendo, Thiago? O Maranhão deve ser o estado que mais vai crescer em 2023 no Brasil. Você fala, Thiago, Maranhão? Você vê como o Flávio Dino construiu bem lá no Maranhão. O Maranhão tem muita indústria agora e estão lucrando muito. Então vai melhorar muito a qualidade de vida no Maranhão. E aí você vê, o Brasil cresceu, o Lula conseguiu aprovar a reforma tributária e a imprensa não dá os créditos para o Lula. Tudo é sorte. O Lula está com muita sorte, porque tivemos o boom dos commodities e aí, com esses problemas aí de São Paulo e de Minas Gerais, o que vai acontecer é o seguinte, o Lula fez um plano para 2024 que é o seguinte, o maior plano do Lula é se aproximar do Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. O Lula entende que em 2023 ele conseguiu se aproximar do Arthur Lira, trazer o Lira para o lado dele, conseguiu se aproximar do STF, trazer a maioria dos ministros para o lado dele, mas o Rodrigo Pacheco foi cooptado pelas forças bolsonaristas. Primeiro porque ele quer ser prefeito de Belo Horizonte ou ele quer ser governador de Minas em 2026. Tem quem diga que o Rodrigo Pacheco até pensa em ser presidente da República em 2020. Eu não consigo nem falar isso sem dar risada. Só ele mesmo. Pois é, você vê como as pessoas são cegas, né? Com o ego. Aí o que acontece? O Lula percebeu, eu falei aqui, ó, em pleno Natal, o Rodrigo Pacheco já estava anunciando aí que 2024 ele vai para cima do governo Lula e vai para cima do STF com tudo. Vai querer articular contra o Lula. Vai dar ruim pro Rodrigo Pacheco. Então, o Lula já falou, 2024, quem eu vou trazer para o meu lado são os senadores, mas principalmente o presidente do Senado. E aí o Lula vai usar o fato de que Minas Gerais está numa crise danada. Ele já usou isso para dobrar o Pacheco algumas vezes, o golpismo do Pacheco. Porém, agora ele vai usar com mais afinco o fato de Minas Gerais estar numa crise enorme, do Zema tá querendo aí ele quer congelar os salários de todos os servidores, ele quer vender um monte de coisa, vender todas as estatais que derem para vender, enfim, ele acha que para pagar a dívida de Minas Gerais, que foi ele quem criou aí mais da metade da dívida, ele acha que você vendendo um monte de estatal pelo preço do lucro de um ano, isso vai ajudar a bater a dívida. E que os servidores públicos quem são os culpados, então eles estão ganhando demais, eles têm que ter o salário congelado. Então esse é o plano do Zema, um plano extremamente impopular e que, obviamente, para o próprio Zema vai dar ruim lá na frente. E você vê que o bolsonarismo já está em pé de guerra, já estão brigando com o Mourão, o Sérgio Moro já foi descartado, já está tendo briga no Paraná para ver quem vai ser o candidato, a própria Michelle está brigando, o Jair, o Valdemar, então eles já estão em pé de guerra e aí a coisa vai piorar para eles em 2024. Teremos muitas baixas no bolsonarismo, fora os que serão presos, né, que serão baixas porque serão presos. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!